Olá, Kurofãs, tudo bem com vocês? Eu sou a Paty e voltei bem atrasada com mais uma análise do mangá de Kuroshitsuji. Hoje nós vamos analisar os acontecimentos do capítulo 175, mas antes de começar eu já vou avisar que tem spoiler. Pra quem não lê, vou pedir o like, o compartilhamento, além de pedir pra vocês nos seguirem pra não perder o nosso conteúdo. Agradecendo mais uma vez as páginas Ciel, My Lord, Word Kuroshitsuji, a nossa inscrita Amy Phantom Hive e a nossa inscrita Medido de Jabberwock pelos scans traduzidos em português BR. O link de todas elas vão estar aí na descrição. Lembrando também que o mangá de Kuroshitsuji, ele é licenciado aqui pela Panini, então não deixe de colecionar e dar suporte ao autor. E eu acho que é isso, né? Sem mais delongas, bora começar! Anteriormente em Kuroshitsuji. Após ser admitido no sanatório, o Bard e o seu médico particular, o Dr. Lau, foram apresentados a todos os complexos do edifício e a tão especulada sala de coleta de sangue que a Ada mostrou lá pra eles de uma forma assim aberta. Falou que nós temos mesmo uma sala de coleta de sangue, é isso aí mesmo que vocês estão vendo. E a Ada também explicou que ela enviava as amostras dos pacientes para uma determinada entidade que era uma patrocinadora do hospital. Então ela explicou que em troca das amostras de sangue que ela enviava para essa determinada entidade, ela recebia todo o suporte financeiro que o hospital precisava para tratar de seus pacientes. E ela explicou também que todas as amostras que eles coletavam ali eram coletadas com a autorização dos pacientes, que nada ali era feito contra a vontade deles e que ela também não permitiria que eles doassem sangue a mais do que o necessário para não prejudicar a saúde deles. E dito isso, ela pediu que o Sr. Berg, né, fosse também um doador, assim que sua saúde melhorasse, tanto física quanto mental, que se ele se sentisse à vontade, que ele fosse um doador também, que ele oferecesse um pouco de seu sangue para que ela enviasse essa amostra para esse local, como uma forma de agradecimento, vamos dizer assim. Mesmo que sabendo que a família dele já tinha pagado uma grande quantidade em dinheiro, ela queria que ele doasse também para ajudar o hospital e também as pesquisas que estavam sendo feitas com essa doação de sangue. E aí Bard, depois de ouvir toda essa história, ouvir tudo que a Aida tinha a dizer, ele ficou completamente confuso sobre o que fazer, sobre a sua missão, mas ele foi esclarecido, né, pelo Lau, que disse que a gente veio aqui para exterminar o local se fosse confirmado que ele era um local suspeito de coleta de sangue, que ia contra os interesses do Conde. Então, o que você vai fazer, senhor cozinheiro? O que nós vamos fazer? O atual capítulo de número 175, intitulado Esse Mordomo Simpatizante, se iniciou no exato momento em que o Lau ele foi confrontar o Bard falando, né, que como eles estavam em uma missão e aquele local feria os interesses do Conde, o que eles iam fazer? Eles já tinham confirmado que era um local de coleta de sangue, agora qual seria o próximo passo a se fazer? O que ele iria fazer? E aí o cozinheiro ele respondeu que ele entendia o ponto de vista do Lau, que ele sabia que eles estavam em uma missão, mas que a índole dele, né, que os princípios dele não permitiria que ele ferisse pessoas inocentes na sua missão, mesmo que ele tenha explodido a Beast quando ela resolveu invadir a mansão, sem pensar duas vezes. E aí o Lau ele começou a questionar ele o que eles iam fazer primeiro, né? Se eles iam matar todos os enfermeiros e os médicos, ou o que eles iam fazer com o restante do pessoal, com os pacientes. E aí o Bard ele pegou e interrompeu o Lau falando que não adiantava nada ele eliminar toda a mão de obra do local sem eliminar o local, porque eles só seriam substituídos por outras pessoas, que eles teriam que... As pessoas não eram quem eles precisavam eliminar, e sim o local em si. E aí o Lau ele sugeriu então que eles queimassem todo o local, botassem fogo em tudo, matando todo mundo e queimando todas as evidências. Só que aí o Bard ele falou assim que o Bochan ele falou que era para eles exterminarem o local de coleta de sangue, que era para eles destruírem o local de coleta de sangue, mas ele não disse nada sobre matar pessoas inocentes que estariam naquele local. Ele não mandou matar as pessoas, e sim destruir o local. E isso deixou o Lau bem assim, sabe, tipo, meio desgostoso da vida. E para finalizar a conversa, o Bard disse que ele iria sim cumprir sua missão, só que ele ainda não tinha decidido como, que ele queria um tempo para pensar em o que fazer, como que ele iria lidar com essa situação, e falou assim: você mesmo não queria um tempo para descansar, um tempo para pensar? Você não estava aqui reclamando que tudo aconteceu muito rápido, que você queria ficar mais um tempo aqui respirando ar puro, sem ouvir muito barulho? Então, fica tranquilo que eu vou resolver, eu vou cumprir a minha missão e você fica tranquilo. Aí quando anoiteceu, não dando a entender se passou algumas horas ou dias daquela conversa que o Bard teve com o Lau, a gente vê que ele sai no meio da noite para tentar investigar aquele local melhor e acaba encontrando a Aida, que estava esperando por ele numa sala. E ela falou: nossa, você demorou, eu estava esperando que você viesse me ver. Ela falou para ele que ela já tinha percebido que ele não era o verdadeiro Matthew Berg por causa do teatrinho que ele tinha feito no dia que ele chegou naquele sanatório, porque tudo aquilo que ele citou durante a encenação se passava na Guerra da América e não na Guerra da África. Então ela já pescou que ele era
uma pessoa infiltrada ali, que ele não era o verdadeiro Matthew Berg por causa dessa encenação que ele achou que tinha dado certo, que tinha fisgado todo mundo, mas na realidade foi aquilo que denunciou ele. E ela perguntou o que ele foi lá fazer naquele sanatório, por que ele estava naquele sanatório. E aí o Bard ele devolveu a pergunta e falou: se você sabia que eu não era eu, por que você me admitiu nesse sanatório? Com que intuito? Assim, por que você deixou que eu ficasse aqui? E ainda mostrou as instalações do complexo pra ele, mostrou a sala de coleta de sangue e tudo mais. Então, por que ela fez isso sabendo que ele não era ele? Porque de alguma forma ela tinha uma consciência pesada. E aí ele comentou que ele estava investigando aquele local para um certo gentleman, para um certo cavaleiro, né, que era o seu mestre, e que ela provavelmente já tinha ouvido falar sobre o acontecimento do Sphere Music Hall, que eles também estavam coletando sangue de pessoas diferentes e essas pessoas estavam morrendo. E aí ele também perguntou pra ela se ela faria a mesma coisa com os pacientes dela, deixaria que eles morressem em troca das amostras de sangue. E a Ada falou que não, que ela jamais iria fazer esse tipo de coisa, que a única coisa que ela se preocupava era com a vida das pessoas, com a vida dos seus pacientes e com a dignidade também dos seus pacientes. Mesmo que ela tivesse que fazer essa doação de sangue para obter recursos para conseguir manter a dignidade desses pacientes, porque ela já estava cansada de ver pessoas morrendo em trincheiras, deitadas em seus próprios excrementos, rodeadas de moscas e de ratos, sabe? E morrendo não só das próprias feridas de guerra, mas também por infecções causadas por essa exposição. Ela estava cansada e ela ficava indignada porque essas pessoas eram muito maltratadas. Mesmo depois de servir o país, elas eram tratadas como lixo assim que a guerra terminava, ou quando eles se feriam gravemente não podiam mais continuar batalhando pelo seu país. E ela ainda continuou, ela falou que ela tinha sido uma enfermeira de campo, né? Que ela também foi enfermeira de campo da Batalha do Sudão e que ela não conseguiu fazer nada e por vergonha, assim, por algum acontecimento ela conseguiu sobreviver, só que ela não conseguiu fazer nada pelos seus pacientes ali, trabalhando como enfermeira, porque ela não conseguia nem fazer com que eles morressem em paz, sabe? E aquilo deixou ela muito assustada, muito atormentada, e ela disse que queria expiar os seus pecados. Já que eu sobrevivi, eu quero expiar os meus pecados por não ter conseguido cuidar dos meus pacientes naquela época, eu quero cuidar desses pacientes agora, entendeu? Ela quer expiar os pecados dela pela enfermagem, e que ela sobreviveu vergonhosamente a tudo aquilo, como se ela não tivesse feito nada para sobreviver, e ela sobreviveu mesmo assim, mesmo sem ter feito absolutamente nada por ninguém. Então o Bard, ouvindo as palavras da Aida, ele falou também que ele tinha sobrevivido também à guerra por milagre, foi uma sobrevivência vergonhosa e também por milagre. E aí a gente tem um pequeno vislumbre do passado do Bard, né? Ele dentro de uma caverna, acho que era uma caverna aquilo ali, onde estavam vários corpos de soldados que estavam mortos, e provavelmente ele estava ali há vários dias sem comer, já estava quase morrendo, né? Passando fome. Então ele se viu numa situação em que ele se viu obrigado a comer seus próprios companheiros para poder sobreviver mais um pouco. Só que antes que ele pudesse cometer canibalismo, ele ouviu um barulho, né? E quando ele olhou para trás, tinha um cara muito estranho estendendo uma toalha, como se fosse fazer um piquenique, e lhe ofereceu uma xícara de chá. E era ninguém mais, ninguém menos que o nosso querido Sebastian. E assim, o capítulo terminou. E a única certeza que a gente tem agora é que provavelmente a partir de então nós vamos conhecer o passado do Bard, e provavelmente esse passado vai ser contado durante esse ano inteiro, assim como foi o da Meirin. Então nós vamos passar um ano inteiro conhecendo a história do Bard e como ele foi recrutado pelo Sebastian. E as perguntas que ficaram a seguir disso foram as seguintes: qual que é a decisão que o Bard vai tomar? Como é que ele vai agir agora que ele sabe que a Aida sabe que ele não é o Sr. Berg, ela sabe da farsa dele? E o que ele vai fazer agora, mesmo sabendo que o sangue ali coletado não é coletado contra as regras, eles não estão fazendo nada ilegal? Então o que ele vai fazer? Será que ele vai agir contra seus princípios agora que a Ada já sabe da verdade e vai exterminar todo mundo, vai exterminar o local, por aquele local estar ligado ao Undertaker e ao Ciel, isso se estiver ligado aos dois, ou ele vai entrar em um acordo com ela e a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer, porque o Lau também não gostou nada da decisão dele de não querer ferir os inocentes e deixar aquele local funcionando, né, de certa forma. E aí, o que vocês acham? Teorizem comigo aí nos comentários. E antes de ir, não se esqueçam que agora você pode se tornar um membro do canal clicando no botãozinho
botãozinho aí embaixo ou no link na descrição. Aí você vê as recompensas e ajuda se puder. E aproveita para participar do nosso sorteio, que quando o canal atingir a meta de 10 membros, nós vamos sortear o volume 28 de Kuroshitsuji para você, membro do canal. Não se esqueça também que você nos ajuda muito se inscrevendo se ainda não é inscrito, compartilhando esse vídeo com seus amigos, deixando seu joinha, ativando o sininho de notificações para o YouTube te mandar os vídeos e também seguindo a gente lá na aba de comunidade nas redes sociais, que é onde a gente posta todos os vídeos e tudo mais. E também segue a gente lá no twitch.tv/delcosplay, que é onde a gente faz as nossas lives. Eu vejo vocês no próximo vídeo, beijos e tchau, tchau!